Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, aproveitando mais uma oportunidade, mais uma tarde agradável, para que nós possamos continuar aprendendo sobre essa doutrina que nos ajuda tanto. Agradecendo a Deus pela oportunidade, que tenhamos sempre boa vontade e também nos esforçarmos para que nós possamos praticar essa doutrina que nos ajuda tanto a trabalhar a nossa dignidade, o respeito para com o próximo, o amor que Jesus tanto pregou e exemplificou, e essa doutrina nos passa, que é necessário para que esse amor prevaleça entre nós, para que ele cubra uma multidão de pecados. Quando nós amamos, nós respeitamos, nós somos tolerantes, somos resignados e temos toda a oportunidade de trabalhar um sentimento valoroso que é esse, que é o destino da humanidade, a perfeição e o amor que ele tem que sobrepor a tudo e prevalecer acima de tudo. Quando nós tornarmos-nos tão bons e entendermos desse sentimento e fazer com que ele seja uma tônica em nossa vida, certamente estaremos humanos melhores e já merecendo um planeta melhor que esse. Que a paz e a luz permaneçam entre nós, que os estudos que aqui serão aplicados pela nossa irmã Sueli seja para nós muito proveitoso, para nós encarnados e para os desencarnados que aqui também comparecem. Graças vos damos que assim seja. Uma boa tarde a todos. Vamos para nosso estudo, para nossa tarde agradável de contato com os ensinamentos do Espiritismo, principalmente nesse assunto tão polêmico e tão delicado quanto a pena de morte. A gente fala assim polêmico e delicado porque muitas pessoas, embora sejam respeitem a vida, embora sejam estudiosos de alguma religião, não conseguem entender por que não pode ter pena de morte, já que aquela pessoa também tirou a vida de alguém. E é polêmico, e só quem realmente passa por uma situação muito difícil, perda de uma pessoa muito querida de uma forma hedionda, é que sabe a dor que sente, né? E como a nossa natureza ainda é bastante inferior, a gente sempre tem a tendência de querer revidar, né? Pagar aí na mesma moeda, ou pelo menos ver, né? Pagar na mesma moeda aquilo que fizeram a nós. Mas aí mostra porque estamos no planeta Terra, né? Isso mostra porque nós ainda somos espíritos em provação e expiação. Somos inferiores, somos espíritos ainda cheios de paixões, cheios de sentimentos que um bom espírito não tem. Se perguntássemos a Gandhi sobre pena de morte, nós já sabemos qual seria a resposta dele. Jesus, Gandhi, Buda, né, todos os precursores, né, da nova era, todos aqueles exemplos que vieram para o mundo mostrar o bem, né, que era alcançável, o bem supremo, nenhum deles abraçaria essa ideia, né? Então a gente vê, quando a gente deseja isso, e não é difícil desejar a morte de alguém numa situação assim, é a primeira coisa que vem à nossa cabeça, deveria fazer o mesmo com ele, pica também em pedacinho, né? Pois é, são coisas que são normais a gente sentir. É claro que a gente sente, pensa e acaba se envergonhando por isso, mas não é uma situação difícil da gente se encontrar, não. É muito mais fácil do que a gente imagina pelo nosso nível de evolução, né? Quando terminamos sobre esse assunto na semana passada, falamos sobre essa questão da pena de morte, estava comentando sobre isso, não livrar o criminoso, né? Não livrar a sociedade do criminoso. E não livra mesmo. Ainda estávamos falando sobre a questão do inimigo, que inimigo é bom vivo,
vivinho ali na nossa frente. Porque, ó, inimigo nas costas ou na dimensão dos espíritos é uma briga desigual demais, né? Porque eles continuam sendo inimigos. Se realmente são espíritos inferiores, não vão entender só porque morreram. Mesmo que não sejam tão inferiores assim, leva um tempo até que o espírito possa digerir tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, toda a injustiça que acha que sofreu, né? Tudo. Leva um tempo para ele digerir isso tudo aí. Então não é porque morre que vira bonzinho, que entende tudo. Ele vai ter uma visão mais ampla, mas a sua raiva, a sua ira, né? O ódio que sente, isso tudo o cega, coloca-o nas trevas. Porque a treva para a alma é exatamente a falta do discernimento, a falta da compreensão, do entendimento. Não é falta de luz material, não. Né? O universo é todo iluminado, né? O universo é salpicado de estrelas, todo iluminado. Então não é falta de luz material. Por isso que a gente fala sobre a questão da vela. A vela é simbologia, mas ela não tem ação sobre os espíritos, porque é uma luz material. Então a vela simboliza a luz, é uma alegoria, é uma simbologia, mas ela por si só, ela não tem efeito, ela não tem acesso, é uma vela, é uma luz, é um foguinho, né? E os espíritos não têm, não sofrem interferência disso aí. O que ajuda é a prece que vai junto com ela, que a pessoa, né, acende a vela e ora, entra em prece. A prece é que vai fazer a diferença. Talvez a vela canalize a energia daquela pessoa ou libere melhor a energia daquela pessoa, mas ela por si só não tem nenhuma influência. Então, as trevas para a alma é a falta exatamente do conhecimento, da compreensão, né, do discernimento, tudo isso. Aí ele não enxerga. Então não adianta. É igual uma pessoa que está aqui no mundo com uma ideia fixa, com ódio de alguém. Essa pessoa, ela só vê, só ouve o que ela quer. O que denota, o que exterioriza, ela só fala o que denota, o que exterioriza, o sentimento que ela tem. Não adianta o outro querer explicar. Não adianta o outro querer falar sobre isso. Fica inimigo, né? Porque você não me entende, não é? É porque realmente as pessoas, elas ficam cegas pela raiva, né? Não tem o ditado, fiquei cego de raiva? Fica mesmo, fica mesmo. A cegueira não é do olho, é do entendimento. Aí a pessoa não consegue pensar em mais nada. Isso acontece com o espírito ao desencarnar. Ele fica cego pela sua inferioridade, pela sua raiva, pela sua ira. Imaginemos um criminoso que se acha injustiçado, que sempre, né, no caso de alguns, encontram justificativa para o que fizeram, serem mortos pelo Estado, né, na pena de morte. Por um Estado que, se ele for, não precisa nem ser muito inteligente nem culto, mas muitos são, e sabe que ele teria que ser protegido por quem agora o destrói. Ele entende isso, ele sabe disso. Então ele passa para a dimensão dos espíritos com um ódio tão grande, com uma raiva, com uma ira, e ele vai obsidiar, ele vai influenciar. Então, olha só, não livra a pena de morte, não livra a sociedade do criminoso. A morte não destrói a vida. Libertando-se do corpo, passa para o plano espiritual intoxicado pelo ódio dos instantes finais, vincula-se psiquicamente àqueles que lhe infligiram tal punição, mantendo-se também vinculado a outras mentes em desequilíbrio e ainda encarnadas, influenciando-as a praticarem inúmeros outros crimes. Então ele tem acesso muito fácil, porque a Terra é um plano de provação e expiação. Então é fácil para ele influenciar uma mente ou outra,
Não é todo grupo que planeja alguma coisa, que está ali, né, planejando um acontecimento qualquer, bom ou ruim, está influenciado por uma equipe de espíritos associados àquela ação e afinizados com a ideia e com as mentes que ali estão planejando alguma coisa. Se for uma atitude legal, boa, vai ter espíritos bons ali que vão ajudar. E se for para o mal, também vai ser a mesma coisa. E esses criminosos desencarnados, eles ficam obsidiando esses outros. Eles ficam influenciando essas outras mentes que vão fazer pior do que ele poderia fazer encarnado. Porque ele agora não está sozinho. Mesmo no mundo, ele não estaria sozinho. Mas ele, desencarnado, ao mesmo tempo, como o espírito tem ubiquidade, que é o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo, claro que isso acontece cada vez mais intensamente com espíritos evoluídos, mas um espírito inferior também tem. Ele também tem, ele pode auxiliar e influenciar várias mentes ao mesmo tempo. Enquanto que um criminoso, ele toma uma atitude, ele comete um crime de cada vez. Claro que ele pode matar um monte de gente, né? Aí é um crime coletivo ali. Mas ele vai assaltar uma casa, ele não assalta duas ao mesmo tempo, né? Ele vai assaltar uma, ele vai para outra, ele vai para outra. E o desencarnado pode influenciar vários a fazerem isso ao mesmo tempo. Então, o poder dele aumenta desencarnado. Ele não tem mais corpo, entra em qualquer lugar que tiver alguma sintonia com ele, não há grade, não há sistema de alarme, não é nada que possa impedir.